como light up. Em tradução livre, light up significa iluminar, acender. Uma vez que eu acredito na premissa de que tudo começa pelo brilho pessoal. O meu nome é Mário Vendas e aqui eu abordo estratégias referentes ao tema de pleno bem-estar físico, emocional e mental. Como lá chegar? E o tema de hoje é: vivo numa montanha russa de emoções na minha vida. Então é isso que hoje nós vamos falar. Vamos falar sobre aquele turbilhão emocional que nós muitas vezes vivemos na nossa vida e nós não sabemos como dar a volta a essa questão. Primeiro ponto é premente indicar que para alcançarmos pleno bem-estar, tanto físico quanto emocional e mental, isso é uma questão a ter em consideração. A questão emocional, a forma como nós vamos administrar as nossas emoções. É muito importante perceber ter já algumas referências do que é isso de emoções e mente. Na verdade, o conceito de mente ela é dividido em duas mentes. A mente racional e a mente emocional. E hoje nós vamos focar-nos mais na questão da mente emocional, não é? Bom, vamos então. Eu tenho aqui, como é habitual, eu tenho aqui alguns tópicos, os quais eu vou-me seguir, vou-me pautar, para poder responder algumas perguntas que me enviam e que vocês podem fazê-lo também. Enviem-me mensagem privada ou deixem nos comentários alguma dúvida, alguma questão que possam ter relativamente ao tema do bem-estar. E a primeira pergunta que me perguntaram é óbvia. É: o que é isso de estar numa montanha russa de emoções? E eu escrevi, óbvio que eu vou escrevendo aqui a resposta, tenho mais tempo para até refletir sobre o tema. E o que eu escrevi aqui foi, a resposta que eu dou sobre isto, o que é isto? Trata-se de vivenciar emoções intensas e provavelmente opostas entre si de uma forma muito frequente. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, montanha-russa emocional é, por exemplo, você viver euforia, estar eufórica e, simultaneamente, em pouco tempo, ficar deprimida. Ora estou eufórico, ora estou deprimido. Ou então sentir entusiasmo, aquele entusiasmo pela vida, ou sentir desânimo, né? Oscila o tempo todo nessa intensidade. Otimismo versus pessimismo. Ansiedade versus alívio, não é? Descontração. Então, viver em montanha-russa é isso. É o tempo todo oscilar a questão emocional. E parece que não encontramos a estabilidade que tanto desejamos para que isso se reflita, obviamente, no nosso comportamento. Até porque é importante percebermos que as nossas emoções, elas, na verdade, elas são a forma que nós procuramos exprimir aquilo que fazemos. Sempre que nós sentimos algo, uma emoção, um sentimento, o que vai acontecer é que nós vamos, inevitavelmente, expressar essa emoção na forma de um comportamento, de uma atitude. E dependendo de como está a nossa estrutura emocional, esse comportamento vai gerar, então, uma atitude que, por sua vez, vai gerar um resultado. É bem simples. Se eu sentir alegria, vamos imaginar satisfação, óbvio que eu vou ter um comportamento de satisfação, de serenidade, vou estar mais sorridente, vou estar mais empático, e isso vai gerar uma consequência nos resultados, por exemplo, nas minhas relações familiares. Se eu estiver bem emocionalmente, as minhas atitudes vão corresponder e, obviamente, eu vou ter mais empatia, vou ganhar o que se chama de subsídios por parte das pessoas. Elas vão me olhar como uma pessoa grata na sua vida, uma pessoa à qual elas gostam de estar presente, porque aquela pessoa que está à sua frente é sorridente, é simpática, é afável, cuida, não é? E por aí vai. Isso é óbvio, não é? É uma coisa óbvia que eu estou a dizer. Mas aí disseram-me assim, uma pergunta que me fizeram é: Mário, tu em algum momento sentiste que já viveste momentos assim, né, de montanha-russa emocional e sentiste-te frustrado? Olhem, já vivi. Todos nós já vivemos esses momentos. Já tive momentos na minha vida
em que eu sentia uma montanha russa. Exatamente essa instabilidade emocional. Sentia muita intensidade de alegria, como sentia muita intensidade de tristeza. E isso pode dever-se a vários fatores. Vários fatores, ok? Alguns são simplesmente bioquímicos, da nossa estrutura bioquímica, e alguns têm a ver com a nossa estrutura, como é que está o tipo de pensamentos que nós temos predominantemente na nossa mente. Mas isso é tema para uma outra live. Eu não vou entrar por aí, senão eu vou dispersar sobre o tema. E eu hoje quero especificamente falar sobre como alterar, como superar esse obstáculo de viver numa montanha russa emocional para viver pleno bem-estar físico, emocional, racional, mental, ok? Aí, a próxima pergunta que veio logo a seguir, quando eu disse, sim, já vivi. E aí perguntaram-me, ok, Mário, incomodou-te quando isso aconteceu? Se me incomodou, foi a pergunta que me fizeram. E perguntaram-me, se sim, porquê isso te incomodou? E aí eu disse, sim, incomodou-me muito. Claro que incomoda. Porquê? Cara, imaginem o que é estar a viver uma vida em que emocionalmente tu não sabes se queres ir para a esquerda ou se queres ir para a direita. Não tens um fio condutor. Não tens um foco, uma estabilidade para, por exemplo, te propores a algo de uma forma contínua. Imagina um projeto de vida. Imaginem uma relação afetiva. Hoje eu sou carinhoso, amanhã sou amargo. Não tem como. Os resultados não são os mesmos. Não é? Ou então, hoje eu quero fazer uma alimentação boa, saudável, ao mesmo tempo aprazível, e amanhã eu entupo-me com coisas que que são exatamente o oposto. Não existe uma coerência nesse sentido, não é? Então, essa é uma das razões. E eu percebi que a minha razoabilidade ficava em segundo plano. E eu vou deixar aqui talvez vocês saibam isto, talvez não, o que eu vou dizer, mas nós temos dois tipos de mente, ok? A mente emocional e a mente racional. A mente racional é aquela que é responsável pela parte de reflexão, de compreensão, é a mente pensativa. A mente emocional, ela é aquela parte que nos faz sentir as coisas, não é? Aquela coisa que nos diz que temos prazer. E uma coisa que nós não percebemos, ou talvez não saibamos, é que a mente emocional é muito mais rápida do que a mente racional. Ou seja, nós baseamos as nossas reações de acordo com a rapidez emocional. Quase todas as decisões que tomamos na nossa vida, elas têm primeiro uma avaliação, uma resposta emocional. Só depois é que talvez conseguimos pensar sobre o que fazemos. Por isso é que temos aquelas situações em que muitas vezes respondemos torto ou fazemos algo em que pensamos depois, caramba, o que é que eu fui fazer? Porquê é que eu respondi? Porquê é que eu fiz aquilo? Não é? Imaginemos você numa situação que vai a conduzir e de repente você levanta aquele gesto famoso com o dedo médio da mão em forma de aviso para o outro condutor que fez algo que não lhe agradou. E aí você teve um comportamento menos adequado, não é? Foi uma resposta emocional. E aí você passado uns momentos, o pó aquieta e você pensa, porquê é que eu fiz aquilo? Porquê é que eu levantei o meu dedo médio? Fui deselegante, não é uma coisa minha, não é da minha natureza responder torto. E porquê isso? Porque a mente emocional tomou conta. Até aí está tudo muito claro. Então, quando nós estamos sobre esse jugo automático de resposta emocional, assim, muito rápida, muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida. Deixamos de ter uma relação afetiva que poderia ser promissora só porque eu tive aquele comportamento menos bom no momento errado, não é? Na intensidade errada. Isso é um dos exemplos que pode acontecer. Também é válido para o aspecto positivo. Por exemplo, sabe aquela gargalhada que você dá quando alguém diz uma piada e que em um segundo você
aquela explosão de sentimento de coisa engraçada sai, aquela gargalhada enorme. Pronto, isso é uma resposta emocional. Você nem pensou, você simplesmente agiu de acordo com as suas emoções. E não está errado essa resposta. Isso é fruto de uma evolução de milhares de milhões de anos para a nossa sobrevivência como espécie. Isso também é outro assunto, não é? Que tem a ver com inteligência emocional, que envolve a neurociência e por aí vai. É um tema que eu pessoalmente gosto muito também, mas mais uma vez não vou detalhar aqui. Mas fiquemos com essa noção. Temos uma mente emocional, uma mente racional. O que nós queremos fazer, no fundo, é tentar introduzir nessa mente, que é a mente emocional, que é, digamos, a parte que se chama sistema límbico, a mente límbica do seu cérebro. Queremos lá colocar uma programação para que, nos momentos chaves, automaticamente desperte emoções completamente diferentes daquelas que até agora você automaticamente reage e que você não gosta tanto. Por exemplo, existem muitas formas de reagir ao medo, não é? Uma coisa para um lado menos bom. Quando você reage ao medo, você pode reagir de forma violenta porque aprendeu isso. Mas, quiçá, você já nem quer fazer mais dessa forma. Você não quer reagir ao medo com violência. Você quer simplesmente ter precaução, não é? Ficar mais atento, mais atenta. Talvez dar uma pausa, um passo atrás. Mas, para isso, precisamos de aplicar algumas ferramentas, algumas técnicas, alguns exercícios para que isso saia no piloto automático. Bom, continuando aqui a nossa live. Qualquer coisa, deixem uma mensagem, tá bem? Sintam-se à vontade. Se eu não expliquei bem, porque às vezes eu posso achar que estou a ser claro numa explicação e para si pode não ser, tá bem? Se não for o caso, por favor, é só dizer. Bom, aqui a minha parceira está-me a servir aqui uma coisa que eu adoro, que se chama chá mate. É um tipo de chá tipicamente usado na Argentina e no sul do Brasil. É muito bom mesmo. Que bom mesmo. Maravilha. Bom, Mário, outra pergunta. Quais os efeitos colaterais que nós podemos ter se vivermos desse jeito? Numa total montanha-russa de emoções. Ok? Quais os efeitos? Bom, de uma forma geral, os efeitos que você sente é no seu bem-estar. Ele é totalmente comprometido. E quando falo de bem-estar, eu falo de bem-estar físico, falo de bem-estar, então, emocional e racional. Todo o seu bem-estar é comprometido quando você sente essa montanha-russa de emoções. Porque sempre que você ativa esse tipo de intensidade de emoções frequentemente, há uma resposta de desgaste no seu organismo. Uma resposta até biológica, bioquímica. Ok? Todo o seu sistema, dependendo do tipo de emoção que você vive, pode gastar muita energia, muita vitalidade e você, nos momentos após, sentir cansaço, desvitalidade, não tendo mais energia, seja para o que for, para lutar para os seus sonhos, para dedicar mais tempo aos seus filhos, para ganhar mais dinheiro nos seus projetos, se você for empreendedor ou empreendedor, para pensar em melhores formas de tocar o seu negócio para a frente, ou então, se você não for empreendedor, como fazer melhor o meu trabalho para ser promovida, para alavancar a minha carreira, enfim, por aí vai. Pensar em formas de eu criar e formas de eu ter aquele meu sonho realizado, viajar mais pelo mundo e por aí vai. Viajar quando pudermos, não é? Vai haver aí um momento que vai ocorrer, apesar de estarmos num momento meio limitante nesse sentido. E aí eu pus assim, escrevi aqui, uma das coisas que acontece logo imediatamente de viver essa montanha-russa, se você observar, é desmotivação. Começa logo a aparecer uma desmotivação. E porquê isso? Isso é meio que inconsciente. Mas essa desmotivação surge porque você observa que não sente que está no domínio da sua vida. Quando falo no domínio, não é no sentido castrador, no sentido controlador, não haver flexibilidade, mas é no sentido de estar no controle da sua vida, naquele fluxo, no fluxo de saber
você está lento, pausadamente, mas continuamente dando passos em encontro ao encontro daquilo que você quer realizar. Seja o que for, desde as coisas mais simples às mais complexas, mais grandiosas. Então surge uma desmotivação. Mária, como é que tu sabes isso? Cara, eu já vivi isso, não é? Todos nós acho que já vivemos e percebi que a primeira coisa que eu senti era desmotivação, não é? E então, desmotivação para se esforçar, então, para aquilo que eu falei, para melhorar o seu desempenho no seu trabalho, para, quiçá, ser promovida ou pensar num jeito para melhorar o seu negócio, sentir falta de energia para estar com os seus amigos, para tocar o seu projeto para a frente, se for pai ou mãe, para estar com os seus filhos, mas com qualidade, não é? E, então, você começa a sentir esse tipo de consequências menos boas, não é? De estar nessa montanha russa. Mário, e porquê que isso acontece? Olha, você fica sem vitalidade, como eu falei, não é? Isso acontece porque você fica sem vitalidade. Vitalidade é outra palavra para dizer sem combustível, ou uma forma, também um outro sinónimo, é para dizer que você está sem saúde. Quando você ouve, escuta alguém dizer, cara, estou com pouca saúde, essa pessoa, por outras palavras, ela está a dizer, estou com pouco combustível, estou com pouca energia. Alguém que tem os seus níveis de energia up, lá em cima, está com muita saúde. Por isso é que se fala, e vou dar aqui um parênteses, da imunidade. O que é uma imunidade forte? É uma imunidade com energia, não é? Você toma lá a sua vitamina D3, você toma lá a sua vitamina C, dá ali um reforço à sua imunidade com descanso, não é? Com emoções construtivas. E isto é outra coisa que acontece, tá? Sempre que você vive numa montanha russa de emoções intensas, ora, altos e baixos, você compromete a sua imunidade e quando a sua imunidade está comprometida, é a mesma coisa que dizer que as portas estão abertas para os inimigos entrarem e fazerem os seus estragos. Que tipo de inimigos? Pode ser físicos, podem ser energéticos, emocionais e mentais. Se você estiver com as suas baterias em baixo, você fica muito mais suscetível mentalmente e emocionalmente. Por exemplo, ok? Então, uma das chaves é alavancar a nossa energia lá para cima. E para isso precisamos, então, de cuidar da nossa estrutura emocional. Ok. O emocional instável é como um carro que não desliga. Se você tiver um carro e não desligar, ele vai gastar a sua energia toda e não vai levá-la a lado algum. Você chega no final do dia e sente que está completamente out, sem energia e não fez nada, não teve qualquer produtividade. Ok? Bom, vamos lá então continuar. Eu vou dizer aqui agora, vou passar-vos, vamos então mais à parte prática, técnica, eu vou passar-vos um jeito que eu considero errado de contornar esta realidade. Para mim, é a forma totalmente errada para contornar isso, essa montanha russa emocional. E para mim é quando você recorre a calmantes, mais conhecidos como ansiolíticos e antidepressivos. Ok? Geralmente, quando estamos emocionalmente instáveis, em montanha russa, a maioria das pessoas, não é você que está a escutar-me, que está a ver aqui o vídeo e que futuramente vai ouvir a gravação deste vídeo, mas a grande maioria recorre à medicação. Não há nada de errado, tá? Está tudo certo. É uma questão de identificação, é uma resposta que as pessoas se identificam, ok? Mas para mim é um jeito errado de contornar, porque isso não retira o problema em si, mas mais uma vez ele oblitera no sentido de tapa o problema temporariamente, ok? Então esse é um jeito errado. Então, como eu falei agora de um jeito errado, eu também poderei falar de um jeito que eu considero certo de contornar essa realidade, ok? Lembrem-se, tudo para levar ao nosso pleno bem-estar. Se resolvermos a parte emocional, se tivermos ali uma administração boa, vai acontecer isso, tá? Então,
um jeito certo que eu coloquei aqui é o treino de um sistema que englobem simultaneamente exercícios práticos, ok? E reeducação de hábitos, tá? Eu recentemente falei com um amigo no qual ele me pediu umas dicas sobre o tema de bem-estar relativamente para a vida dele. E aí eu falei-lhe, olha, fulano, não vou dizer o nome porque vai que vocês conhecem, eu digo o nome dele, enfim, é uma questão de privacidade. Mas disse-lhe, fulano, olha, tu ainda continuas a fazer isto, continua a ter este e aquele hábito, que são hábitos, a meu ver, nocivos, tendo em conta para aquilo que ele queria alcançar, o bem-estar mental e emocional, no caso dele. E aí eu disse-lhe assim, não, evita fazer isto, reduz ou diminuir, e até, quiçá, elimina. Coisa ruim não se substitui, elimina-se. E aí ele disse-me assim, Mário, não estou preparado, não estou com o mindset para isso, e está tudo bem, não há nada de errado nesse sentido, não há mesmo, tá? Não estou a fazer avaliação de julgamento. Mas os hábitos, os nossos hábitos de pensar, as nossas atitudes, os nossos hábitos alimentares, enfim, o nosso estilo de vida influencia muito as nossas emoções. Muito mesmo, tá? Eu vou dar aqui um exemplo. Se você sentar todos os dias para, por exemplo, assistir o telejornal, tá? Na televisão, você vai observar que durante aqueles 15, 20, eu não sei quanto tempo tem a duração de um telejornal, você observará que do início ao fim você é bombardeada com informações negativas. E aquilo entrando continuamente na sua mente, você, passado um tempo, você irá observar que aquilo vai afetar. Vai mesmo. Eu, Mário, não fico feliz quando termino de ver um telejornal. Ou de pegar num jornal. É muito pesado. Então, aquilo influenciou-me negativamente. Mas também, para o outro lado, também é válido. Imagine você pegar num álbum de fotos da sua família, ou de um grupo de amigos, ou daquela viagem que você gosta tanto. E quando você começa a percorrer aquelas imagens, vem um sentimento de satisfação, de uma saudade sadia, de uma alegria de momentos que você passou. Então, começa a gerar sentimentos positivos. E é esse tipo de hábitos que nós devemos ter atenção, tá? Todos os nossos hábitos, em conjunto, ligados, formam aquilo que nós chamamos de estilo de vida, de lifestyle. E o bem-estar físico, emocional e mental, basicamente, é procurar ajustar, afinar, refinar vários aspectos desse nosso lifestyle. Hoje estou a falar, por exemplo, da parte emocional, tá? Mas poderia estar aqui a falar sobre qualquer outro tema, sobre, sei lá, técnica respiratória, para influenciar o nosso sistema nervoso, sobre técnicas de concentração, para afiar a nossa atenção plena, água, para criar um metabolismo super purificado, com muita energia. Tudo que seja em prol do bem-estar, vocês irão ouvir-me dentro da metodologia que eu ensino. E então, fechando parênteses, tudo que os seus hábitos, eles criam uma plataforma para o seu bem-estar ou para o seu mal-estar, ok? Isso é algo, eu só estou aqui a recordar algo que você já sabe, provavelmente. Então, recordando, um jeito certo é treino de um sistema de exercícios práticos, técnicas práticas e alteração, refinação de hábitos da sua vida. Eu vou dar alguns exemplos. Olha, um deles é a reprogramação emocional, que eu vou já falar daqui a pouco. O outro, por exemplo, que eu apontei aqui, são técnicas de descontração emocional. Esta funciona incrivelmente bem. Exercícios de respiração para ativar a resposta parasimpática, que referi há instantes. Exercitação da técnica de meditação, tá? Vamos procurar treinar a meditação para que uma glândula que você tem no seu cérebro emocional, que se chama amígdala, ela não fique tão ativa. Ela é responsável por muitas das emoções menos boas que você sente.
por uma parte, por uma ativação menos construtiva, digamos assim. Então temos que dar uma descontração na amígdala. E existem técnicas, uma delas é a meditação. A meditação desativa algumas áreas do seu cérebro e ativa outras, que são construtivas. E pronto, por exemplo, ajuste alimentar como hábito. Existem alimentos que, se você continuar a consumir, você vai continuar a ter emoções pesadas. Se você reduzir ou até eliminar, milagrosamente você vai começar a ver o seu comportamento alterar, porque emocionalmente você vai se sentir mais estável, mais up, não é? Daí o termo light up, acender, iluminar. Tudo começa pelo brilho pessoal e a nossa parte emocional é fundamental para isso. Vamos lá, estamos quase a terminar aqui a nossa live e um pequeno passo agora, uma coisa prática. Vou-vos deixar agora um pequeno passo para você aplicar imediatamente. Eu estive aqui a falar, tudo bem, mas agora eu vou-vos dar algo prático, técnico, pragmático, para que você possa aplicar na sua vida a partir de hoje, deste instante, ok? E lembre-se, o mais importante é frequência tá? Mais vale frequência do que excelência. Mário, não tive 10 minutos, como tu disseste, tive 1. Ok, faz. Mais vale feito do que perfeito. Consistência. A boa forma, em todos os sentidos, ela alcança-se por você, e vou dar um exemplo, fazer um treino de 5 minutos diário e não fazer 2 horas em apenas um dia por semana. É a constância, não é? A frequência. Frequência prefira a excelência. A excelência vem depois da frequência. Então, um pequeno passo é uma técnica que nós chamamos de reprogramação para o sucesso. Fique muito atento a isto para começar a aplicar. Eu vou ler aqui para ver se fica mais claro a explicação, ok? Bom, consiste em você repetir mentalmente para si. Você pode fazer em qualquer momento, a qualquer instante. Você repete para si mentalmente várias vezes ao dia, sempre que possível, as seguintes frases. Você vai repetir uma frase durante sensivelmente 2 semanas. Sensivelmente durante 2 semanas você vai repetir continuamente uma frase. E essa frase que você vai repetir é a seguinte: eu quero tornar a minha vida emocionalmente estável. Bem simples. Eu quero tornar a minha vida emocionalmente estável. E porquê aí esta frase? Ora, se eu estou a sentir a minha vida numa montanha russa, é porque ela está instável. E o que é que eu quero? Eu tenho que focar naquilo que quero, tá? Então, eu quero o oposto. E o oposto é estabilidade. Opa, obrigado, Ana. Eu não sei se sabem, essa menina aí na escaleira é a mulher da minha vida. É a minha parceirinha, não é? Ela está aqui a dar um apoio. Obrigado, amor, obrigado. Bom, eu quero tornar a minha vida emocionalmente estável, como a Ana Escaleira escreveu. Se quiserem, vejam aí nos comentários. Durante 2 semanas vocês fazem isso. Quantas vezes, Mário? Muitas, tá? Obsessivamente, muito. Eu quero, sempre possível. Porquê é que você vai fazer isso? Porque você vai programar a sua mente. A nossa mente, ela funciona como um computador. Ela precisa de um software e esse software instalado, o programa faz rodar o programa que nós queremos. Então, nós queremos um software de uma emocionalidade estável. E quando esse software entra, ele começa a produzir emoções em consonância com aquilo que você está a programar. Então, a primeira fase, 2 semanas. Eu quero tornar-me emocionalmente estável. Nas 2 semanas seguintes, você vai passar de eu quero para eu vou. É a mesma frase, mas vai substituir quero, a palavra quero, pela palavra vou. Eu vou tornar a minha vida emocionalmente estável. Vou tornar a minha vida emocionalmente estável. Essa é a primeira fase. Quero 2 semanas, depois mais 2 a fazer vou. E não tenha pressa. Não tenha mesmo, tá?
Faça que vai acontecer. E finalmente a terceira etapa e última. Esta etapa, ela é mais subjetiva. Você vai começar a fazer quando você começar a sentir que está emocionalmente estável. E aí você tem que carimbar, tem que selar, ok? Você tem que selar esse registro na sua mente. É como se você fechasse a caixa e dissesse, ok, é este o software que eu quero que fique aí. Eu fecho agora a caixa, vou selar, amarrar com uma fitinha bem bonita e vai ficar aí na minha mente esse software, no meu inconsciente. E aí você vai substituir a palavra vou por estou. Aí é uma confirmação. Eu quero, eu vou, e a seguir eu estou, deixa-me ver qual era a frase, eu estou a tornar a minha vida emocionalmente estável. Eu estou a tornar a minha vida emocionalmente estável. Provavelmente vocês devem ter pensado, Mário, mas porquê é que eu não passo logo diretamente para o estou? Olhem, a nossa mente, ela tem uma característica a qual ela se blinda de mentiras, ok? O vosso inconsciente, tudo o que chega lá, seja mentira, seja verdade, ele assume aquilo como uma realidade. Perdão. Então, se você passar diretamente para eu estou a tornar-me a minha vida emocionalmente estável, lá dentro a sua mente diz assim, cara, tu estás a mentir? Olha, eu não estou a sentir, eu não estou a viver isso. Isso é totalmente fora da realidade que estamos a viver. Isso não é honesto, não é íntegro. Tu não estás a viver isso. O que tu estás a tentar fazer é uma coisa que se chama sugestionamento. E nada contra isso. Você pode ter esse sugestionamento e está tudo bem. Ok? Mas não funciona. Honestamente, não funciona. Mas se quiser experimentar, sinta-se à vontade, tá bem? Agora, se você quiser fazer a coisa da forma certa e ter resultados realmente impactantes na sua vida emocional e, consequentemente, nos seus comportamentos, comece por essa fase. 2 semanas a repetir eu quero, 2 semanas a repetir eu vou. Provavelmente, na quinta semana, que dá mais ou menos um mês, à volta de um mês, você já vai começar a sentir resultados. Seja obsessivo. Repita milhares de vezes mentalmente para si. Escreva um papel, tá? Escreva na tela do seu computador, no seu espelho e reprograme-se. E você pode usar esta técnica para isso, tá? Ela pode ser usada também para outros aspectos, mas hoje vamos usá-la para sair dessa montanha russa emocional e viver mesmo o nosso pleno bem-estar. É para isso que nós estamos cá, é para isso que nós existimos, é um propósito de vida, viver com pleno bem-estar. Óbvio que nem tudo será 100%. Não existe isso. Nós sabemos. Cara, mas se eu andar nos 90, eu vou andar muito feliz. Imaginem só o meu desempenho, andar 90% bem, não é? Vou ter lá as minhas pequenas oscilações, mas isso está tudo bem. E se você for empreendedor ou empreendedora, se você for profissional liberal, que me estiver a ouvir, você sabe o que é isso, viver numa montanha russa, não é? Hoje você está super entusiasmado, amanhã o seu projeto, por alguma razão, não decorreu tão bem. Não se apoquente, ok? Não se apoquente. Faz parte, aplica a técnica sempre que você sentir isso e a forma mais eficaz é fazer até antes de precisar. Essa é uma regra que eu acredito que seja para a vida. Faça antes de precisar, ok? Isso chama-se proatividade. Mário, mas eu quero muito resultado agora na minha vida. Eu quero agora. Então, já deveria ter começado antes, tá? Mas a beleza é que tudo que você começa agora, você daqui a um tempo vai colher os resultados. Não se apoquente, ok? Não fique ansioso ou ansiosa. Isso vai ser tema também para uma outra live que eu vou falar. Vou falar só sobre ansiedade e como superar esse obstáculo, tá bem? E, finalmente, por que é que eu devo investir o meu precioso tempo a fazer isto? Por que é que você que me está a assistir deve investir o seu tempo nisto? Você tem as suas próprias razões, ok? E eu respondo com uma pergunta. Você quer continuar da mesma forma que tem vivido até agora? Você quer continuar nessa instabilidade emocional?
Você quer sentir que a sua vida está fora das suas mãos? Que você não está minimamente com o toque na sua vida, que está tudo embaralhado, confuso. Você quer ter um relacionamento menos bom com as pessoas que mais ama e passar a vida continuamente nisso? Só porque você emocionalmente poderá não saber ainda, agora já sabe, mas poderia não saber como lidar com isso? Você quer isso? Se você não quer isso para a sua vida, tá? Se você quer viver a vida para ir ao encontro dos seus sonhos, e lembre-se, para você alcançar os seus sonhos, você precisa de estar bem. E quando se fala de estar bem, é bem-estar. Eu tenho até uma frase que eu disse: bem-estar é estar bem, não é? E não é só emocionalmente, é fisicamente, não é? É racionalmente. E quando você cria essa estrutura pessoal, não é? Quando você desenvolve-se pessoalmente nesse sentido, você começa a ver milagrosamente as coisas à sua volta a ficarem em consonância. É como se fosse um reflexo direto de como você está. E isso é muito poderoso, percebermos isso. Você que me está a assistir, você sabe com certeza que você é responsável por todas as coisas menos boas da sua vida, mas também das boas, não é? É reflexo, isso não é uma crítica. A partir do momento que aceitarmos isso, nós vamos deixar de colocar a nossa vida nas mãos de outra pessoa. Ah, não, eu não estou bem porque o Joãozinho ou a Joaninha, ela fala-me naquele tom ou faz-me aquilo. Ok, isso foi a ação dele ou dela. Mas a pergunta é: o que é que eu posso fazer para que a minha resposta não seja esta? Não me sentir tão ofendido, não me sentir tão triste. Talvez eu tenha que melhorar a visão como eu olho para este tipo de circunstâncias. E isso impele-nos a dar polidas na nossa forma de ser, a tornar-nos cada vez mais felizes, cada vez mais prósperos e por aí vai, não é? Então, se você quer realmente administrar essa montanha-russa emocional, está bem? Para perceber que coisas boas começam a advir à sua vida, os seus comportamentos alteram-se, você começa a ter melhores relações, você sente mesmo isso, você sente o seu pico de energia estar lá em cima, poderá haver um dia ou outro que não tanto, mas maioritariamente os seus dias vão ser lá em cima, e isso é o que importa, está bem? É você estar maioritariamente, 90% dos seus dias, você estar com boa energia, mesmo perante as adversidades da vida. Aí você vai ter energia para as superar, ok? E você vai colocar sempre a responsabilidade em si. Eu posso fazer algo para alterar esta condição. Eu posso não mudar, não conseguir mudar o que está à minha volta, mas eu posso mudar a minha resposta. E é disso que se trata. A minha montanha-russa emocional pode advir daí, da resposta que eu dou aos estímulos externos que me chegam à minha vida. Então eu vou responder de forma diferente. Eu vou decidir responder de forma diferente. Então nós vamos procurar atuar na nossa estrutura emocional primeiro. Nós precisamos de fazer exercícios, precisamos de fazer alguns ajustes para que a nossa resposta emocional seja completamente diferenciada, muito mais estável, e aí você vai ter que dar atenção a outros aspectos. E terminando, isto que eu falei hoje nesta live, e em cada live, é apenas um pontozinho do grande iceberg que eu chamo de bem-estar, não é? O bem-estar físico, emocional e mental. E eu tenho um protocolo em que eu chamo-lhe o protocolo COA. O que é COA? É uma sigla COA que indica conhecimento, orientação e ação. O conhecimento e orientação está aqui do meu lado. É a minha responsabilidade de lhe passar conhecimento e orientação para você alcançar os seus resultados. Mas a parte da ação está totalmente do seu lado. Tá? Você é que vai decidir se vai fazer ou se não faz. E está tudo bem. Se você não fizer, está tudo bem. Pode não ser um momento. Tá? Mas se você decidir fazer, implemente já aquele pequeno passo que eu dei para alterar esta condição. Provavelmente daqui a um mês você poderá me enviar uma mensagem e dizer: Mário, lembra-se daquela live? E até pode referir qual é a live.
oh, aquilo está a funcionar, pelo menos eu estou a sentir isto, isto e isto. Ou então, quiçá me dizer, Mário, não estou a sentir diferença. O que é que acha que pode ser? O que é que achas, não é acha? O que é que achas que pode ser? E aí poderemos avaliar, tá bem? Então vá, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado por vocês assistirem. Já sabem, é só entrarem no meu Instagram, Professor Mário Vendas, no meu canal também do Facebook, Professor Mário Vendas, a minha página, e no canal exatamente do YouTube, Professor Mário Vendas. Todas as minhas lives, elas são transmitidas simultaneamente, como está a acontecer agora, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Qualquer coisa, deixem as vossas mensagens, as vossas dúvidas e, quiçá, elas poderão ser tema para uma próxima live, tá bem? Desejo-vos um pleno bem-estar em todos os sentidos e relembrem, tudo começa pelo nosso brilho pessoal. Um grande abraço.